gente aqui da CNN. Prazer em revê-lo, ministro. Muito boa noite. Uma satisfação enorme falar àqueles que acompanham a CNN Arena. Obrigado. Ministro, me corrija se eu estiver errado. O senhor começou os trabalhos no Supremo Tribunal Federal, acho que em 1990, né? De lá para cá, aconteceu muita coisa no Supremo Tribunal Federal, pautas que surpreenderam aquela década, pautas que surpreendem hoje em dia. Eu gostaria que o senhor analisasse, ministro, como o senhor vê a atuação e inquéritos no Supremo Tribunal Federal hoje, como o 8 de janeiro, o inquérito das fake news, agora o recente inquérito que envolve um parlamentar nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê, pela experiência que o senhor tem, da bagagem que o senhor tem de processos, do regimento interno e também da Constituição Federal, como é que o senhor vê o andamento desses processos? São processos muito mais delicados em comparação àquele período lá atrás? Com muita perplexidade. O que nós tivemos em relação ao inquérito da fake news? A instauração pela própria vítima, no caso Supremo. O presidente, à época, baixou uma portaria e determinou a abertura do inquérito, quando nós sabemos que o inquérito surge por provocação da polícia ou do Ministério Público. E aí esse inquérito está tramitando, inclusive já houve requerimento da então Procuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira, no sentido do arquivamento, mas não se arquivou o inquérito. A perplexidade maior hoje aparece tendo em conta a competência do Supremo. A competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa e nada mais. Supremo não é competente para julgar processo-crime contra cidadão comum. E aqui nós temos esse inquérito, que é um inquérito alusivo às badernas e às depredações de 8 de janeiro, em que cidadãos comuns que não gozam da prerrogativa de serem julgados pelo Supremo estão sendo julgados pelo Supremo. E aí surge a problemática do ex-presidente da República. Cumpre ao Supremo julgar o presidente da República, não o ex-presidente da República. Cabe indagar, quando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alvo de uma persecução criminal, ele respondeu frente ao Supremo? Não, respondeu na 13ª Vara de Curitiba. E aí se chegou ao que está se constatando nos dias atuais. Tiveram que aprovar uma alteração regimental para deslocar o julgamento de processo-crime do plenário para o órgão fracionado, que é a turma. Estive no Supremo durante 31 anos e jamais julgamos no Supremo processo-crime na turma. Inclusive, quando havia a continência no linguajar jurídico é quando há vários acusados, alguns detendo a prerrogativa de serem julgados pelo Supremo e outros não. O que fazíamos sempre? Desmembrávamos o processo e mandávamos cópia do processo relativamente àqueles que tinham como juiz natural a primeira instância para a primeira instância. Mas o Supremo vem, aí eu utilizaria até com picardia um vocábulo forte, se arvorando competente para julgar ex-ministro de Estado, ex-presidente da República e para julgar cidadãos comuns. A história mais à frente cobrará. E aqueles que lá estão hoje, amanhã não estarão mais, mas a instituição é uma instituição perene da nacionalidade. Ministro, nós estamos também aqui com o nosso analista, o Pedro Venceslau, e ele também tem uma pergunta para fazer ao senhor. Pedro? Boa noite, ministro. O senhor falou em baderna. Boa noite, Pedro. O senhor falou em baderna. Eu queria saber a sua leitura, porque em 2021 foi aprovado
foram aprovadas novas leis relativas ao Estado Democrático de Direito, a lei de abolição violenta e a lei de golpe de Estado. Na sua avaliação, essas leis não estão sendo bem aplicadas, leis que inclusive foram sancionadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro? Olha, de início nós temos um princípio em direito penal, que é o princípio da absorção. A prática de um crime mais grave, esse crime e o processo absorvem em si o crime menos grave, mas peca, a meu ver, o órgão maior da jurisdição, que é o Supremo, no que conclui que é competente para julgar ex-presidente da República. Será competente para julgar ex-deputado federal, ex-senador da República? O que nós fazíamos quando o detentor da prerrogativa terminava o mandato? Nós baixávamos o processo-crime para a primeira instância. E aí nós vemos que há o atropelo do devido processo legal, porque quando o Supremo decide, não se tem mais a quem recorrer. Já se houvesse o julgamento pela primeira instância, se teria, evidentemente, o recurso que se diz de revisão para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. Isso não haverá. Por isso é que eu concluo que o devido processo legal, o direito de defesa dos cidadãos, estará prejudicado. Agora, ministro, como o senhor vê, como o senhor avalia as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Alguns juristas, até eu ouvi ontem um jurista comentando aqui no Arena, que mesmo o ministro Alexandre de Moraes atuando como o juiz, né, na função dele, é claro, evidente, na função de juiz, mas também citado no processo e também levantando acusações, alguns juristas dizem que, como o caso trata da democracia, é uma regra que foi quebrada e é pertinente, porque o que estava em jogo é a democracia. O senhor concorda com essa justificativa? Eu concordo que, no caso, o processo não deveria estar no Supremo, deveria estar na primeira instância. E não se pode corrigir algo praticando-se ato à margem da lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. Submete o legislativo, submete o executivo, submete o judiciário, especialmente o guarda-maior da própria Constituição, que é o Supremo. Isso é que precisa ser observado. A ordem do processo-crime é apurar para selar da culpa, não cabendo mais recurso contra uma decisão proferida, ter-se a execução da pena. Eu vejo, por exemplo, a colocação de tornozeleira no ex-presidente Bolsonaro como algo contrário à grande instituição, não contrário a ele, cidadão, mas contrário principalmente à grande instituição que é a presidência da República, onde a periculosidade bastaria recolher simplesmente o passaporte, como parece que já foi recolhido, do ex-presidente Bolsonaro. Mas tem-se a utilização de tornozeleira que alcança a dignidade em si da pessoa, que não deixa de ser uma medida cautelar apenadora, já que a liberdade de ir e vir do cidadão fica prejudicada. Pedro? Ministro, uma pergunta bem direta. Diante de tudo que se foi revelado até agora, na leitura do senhor como jurista, houve ou não houve uma tentativa de golpe de Estado? Ou, na leitura do senhor, o que aconteceu na Praça dos Três Poderes foi algo motivado pelo efeito manada e não tinha conexão com os outros eventos que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal? Ficou esclarecido desde sempre, desde o início, que não se teve qualquer adesão das Forças Armadas. Cogitar-se de golpe sem apoio das Forças Armadas é um passo demasiadamente largo, é algo de ingenuidade total. Eu creio que houve algo condenável
que o Estado não esteve presente na repressão, refiro-me principalmente à polícia militar, que é a polícia repressiva, e chegou-se ao que se chegou, a baderna com quebradeira de prédios da administração pública. Isso foi muito ruim e é super condenável. Vamos buscar, sim, responsabilizar quem direito, quem haja participado daquelas arruaças e daquelas depredações, mas observando o arcabouço normativo, a legislação aprovada pelo Congresso Nacional.